uma estranha realidade. Carlos Castanheda. Continuam as revelações de Dom Juan sobre o uso das plantas alucinógenas. Introdução. Há 10 anos tive a felicidade de conhecer um índio Yaqui do Nordeste do México. Eu chamo Dom Juan. Em espanhol, Dom é um título usado para demonstrar respeito. Conheço Dom Juan por um acaso total. Estava sentado com Bill, um amigo meu, numa estação rodoviária na cidade de Fronteira do Arizona. Estávamos muito calados, era de tardinho, o calor parecia insuportável. De repente ele se desbruçou e bateu em meu ombro. Lá está o homem sobre quem lhe falei, disse ele em voz baixa. Fez um sinal para a entrada. Um velho tinha acabado de entrar. O que foi que você me contou a respeito dele? Perguntei. É o índio que sabe a respeito do peiote, lembra-se? Perguntou. Lembrei-me de que eu e Bill, certa vez, tínhamos passado o dia todo rodando de carro procurando a casa de um índio mexicano excêntrico que morava no lugar. Não encontramos a casa do sujeito. Eu tinha a impressão de que os índios a quem havíamos pedido informações tinham nos enganado de propósito. Bill me dissera que o homem era um iébero, pessoa que coleta e vende ervas medicinais, e que ele sabia muita coisa sobre o cacto alucinógeno, o peiote. Disse ainda que valia a pena para mim conhecê-lo. Bill era o meu guia no Sudeste, na minha coleta de informações e espécimes de plantas medicinais usadas pelos índios da região. Bill levantou-se, foi cumprimentar o homem. O índio tinha estatura mediana, seus cabelos eram brancos e curtos e um pouco caídos sobre as orelhas, acentuando a redondez de sua cabeça. Ele era muito moreno, as rugas profundas de seu rosto lhe davam aparência de idade, e no entanto seu corpo parecia ser forte e sadio. Fiquei olhando para ele por um momento. Movia-se com uma agilidade que eu teria julgado impossível para um velho. Bill me fez sinal para aproximar-me. Ele é um bom sujeito, falou, mas não consigo entendê-lo. O espanhol dele é esquisito, cheio de idiomatismo rurais, imagino. O velho olhou para Bill e sorriu. Meu companheiro, que só falava algumas palavras de espanhol, inventou uma frase absurda naquela língua. Olhou para mim como que perguntando se estava fazendo sentido, mas eu não sabia o que ele queria dizer. Então ele deu um sorriso encabulado e afastou-se. O velho olhou para mim e começou a rir. Expliquei-lhe que meu amigo às vezes se esquecia de que não sabia falar espanhol. Acho que também se esqueceu de nos apresentar. Falei e disse meu nome. Sou Juan Matos. Às suas ordens, disse ele, apertando-nos as mãos, e ficamos calados por um momento. Rompi um silêncio e contei-lhe sobre meu trabalho. Disse-lhe que estava à procura de qualquer tipo de informação sobre plantas, especialmente o peiote. Falei de maneira forçada por muito tempo, e embora fosse quase totalmente ignorante naquele assunto, disse que sabia muita coisa sobre a erva. Pensei que, se eu me gabasse de meus conhecimentos, ele poderia interessar-se e conversar comigo. Mas o velho não disse nada. Ficou escutando pacientemente. Depois meneou a cabeça devagar e olhou bem para mim. Os olhos dele pareciam brilhar com luz própria. Desviei o olhar, estava encabulado. Tinha a certeza de que naquele momento ele sabia que eu estava dizendo tolices. Venha à minha casa um dia desses, disse ele, por fim desviando o olhar. Talvez lá possamos conversar mais à vontade. Eu não sabia mais o que dizer, estava constrangido. Decorrido algum tempo, Bill voltou. Reparou na minha perturbação e não disse nada. Ficamos ali sentados, calados por certo tempo. Depois o velho levantou-se. O ônibus dele tinha chegado, despediu-se. Não sei. Não se saiu muito bem, não é? Perguntou Bill. Não, respondi. Perguntou a ele a respeito das plantas? Perguntei, mas acho que disse besteira. Já lhe disse, ele é muito excêntrico. Os índios aqui o conhecem e, no entanto, nunca falam dele. Isso já é alguma coisa. Mas ele me convidou para ir à casa dele. Ele não estava falando sério. Claro. Pode ir à casa dele, mas o que quer isso dizer? Pergunta. Não lhe adiantará coisa alguma. Se você lhe perguntar alguma coisa, ele vai se fechar em copas, como se fosse um idiota falando asneiras. Bill disse com ar convincente que já tinha conhecido gente como ele, que dava a impressão de saber muita coisa.
Na opinião dele, essa gente não valia a pena cultivar, pois mais cedo ou mais tarde podia se obter as mesmas informações de outras pessoas que não eram tão difíceis. Falou que não tinha nem tempo nem paciência com velhos decrépitos e que era bem possível que o velho apenas fingisse saber a respeito das ervas, quando na verdade só sabia pouca coisa. Bill continuou a falar, mas eu não estava escutando, só pensava no velho índio. Ele sabia que eu estava blefando, lembrei-me dos seus olhos, tinham brilhado mesmo. Voltei para vê-lo uns 2 meses depois. No entanto, como estudante de antropologia interessado em plantas medicinais, como uma pessoa com a curiosidade inexplicável, a maneira como ele me olhara fora um fato sem precedentes em minha vida. Queria saber o que significava aquele olhar. Aquilo tornou-se quase uma obsessão para mim. Pensei naquilo e quanto mais pensava, mais estranho me parecia. Dom Juan e eu nos tornamos amigos e durante um ano eu o visitei inúmeras vezes. Achei o jeito dele muito tranquilizador e seu senso de humor magnífico. Mas acima de tudo achava que havia em seus atos uma coerência muda, uma harmonia que para mim era completamente inexplicada. Em sua presença eu senti um prazer estranho, no entanto também senti um inexplicável desconforto. A simples companhia dele me obrigava a fazer uma tremenda reavaliação dos meus padrões de comportamento. Eu tinha sido criado, talvez como todo mundo, para estar pronto a aceitar o homem como sendo essencialmente uma criatura fraca e falha. O que me impressionava em Dom Juan era o fato de ele não fazer questão de ser fraco, indefeso. E só de estar perto dele eu senti uma comparação desfavorável entre o seu comportamento e o meu. Talvez uma das declarações mais impressionantes que me tenha feito naquela ocasião tenha sido a respeito da nossa diferença inerente. Antes de uma de minhas visitas, estava me sentindo muito infeliz com o aspecto geral de minha vida e com vários sérios conflitos pessoais que eu tinha. Quando cheguei à casa dele, sentia-me irritado e nervoso. Estávamos conversando a respeito do meu interesse pelo conhecimento, mas, como sempre, estávamos em setores diferentes. Referia-me ao conhecimento acadêmico que transcende a experiência, enquanto ele falava do conhecimento direto do mundo. Sabe alguma coisa do mundo que o rodeia? Perguntou. Sei muitas coisas diferentes, respondi. Quero dizer, sente o mundo em volta de você? Perguntou. Sinto tanto do mundo em volta de mim quanto posso. Isso não basta. Tem de sentir tudo, senão o mundo perde o sentido. Rebate um argumento clássico, dizendo que não era preciso provar a sopa para saber a receita, nem levar um choque elétrico para saber a respeito da eletricidade. Você faz a coisa parecer estúpida, disse ele. Em minha opinião, que agarrar-se a esses argumentos, a despeito do fato de eles não lhe darem nada, quer continuar assim, mesmo às custas do seu bem-estar. Não sei do que está falando, respondi. Estou falando do fato de que você não é completo, não tem paz. Aquela declaração me aborreceu, ofendi-me, achei que ele certamente não estava em condições de julgar meus atos nem minha personalidade. Você está atormentado por problemas, disse ele. Por quê? Perguntou. Sou apenas um homem, Dom Juan, respondi irritado. Fiz aquela declaração do mesmo jeito que meu pai costumava fazer. Sempre que ele dizia que era apenas um homem, implicitamente queria dizer que era fraco e indefeso. E a declaração dele como a minha, era cheia de um sentido final de desespero. Dom Juan ficou olhando para mim como tinha olhado da primeira vez que nos encontramos. Pensa demais em si, disse ele sorrindo. É isso que lhe dá um cansaço estranho, que o leva a fechar o mundo em volta de si e se agarrar a seus argumentos. Por isso só tem problemas. Também sou apenas um homem, mas não digo isso do mesmo jeito que você. Como é que diz? Perguntei. Venci meus problemas. É uma pena que minha vida seja tão curta que eu não me possa agarrar a todas as coisas que gostaria, mas isso não é um problema, é só uma pena. Gostei do tom de sua declaração, não havia nele desespero nem autocomiseração. Em 1961, um ano depois do nosso primeiro encontro, Dom Juan me revelou que ele tinha um conhecimento secreto das plantas medicinais. Disse-me que era um bruxo. Esta palavra espanhola pode ser traduzida por feiticeiro ou curandeiro. Desse momento em diante, as relações entre nós se modificaram. Tornei-me seu aprendiz e durante os 4 anos que se seguiram procurou ensinar-me os mistérios da feitiçaria. Escrevi sobre esse aprendizado em Os Ensinamentos de Dom Juan, o método IAC do conhecimento.
Conversamos em espanhol e graças ao notável domínio daquela língua, por parte de Dom Juan, consegui explicações detalhadas dos significados complexos do seu sistema de crença. Referi-me a esse cabedal de conhecimentos complexos e bem sistematizado pelo termo de feitiçaria, e dou-lhe o nome de feiticeiro, porque eram termos que ele próprio usava em conversas íntimas. No contexto de elucidações mais sérias, porém, ele usava os termos conhecimento para significar feitiçaria e homem de conhecimento, ou aquele que sabe, para designar um feiticeiro. A fim de ensinar e corroborar seu conhecimento, Dom Juan utilizava 3 plantas psicotrópicas bem conhecidas: o peiote, estramônio, datura, inóxia e uma espécie de cogumelo pertencente ao gênero psilocibe. Pela ingestão separada de cada um desses alucinógenos, ele produzia em mim, como seu aprendiz, alguns estados especiais de percepção distorcida ou de consciência alterada, que denominei estados de realidade não comum. Usei a palavra realidade porque era uma premissa básica no sistema de crença de Dom Juan, que os estados de consciência provocados pela ingestão de qualquer daquelas 3 plantas não eram alucinações, e sim aspectos concretos, embora não comuns da realidade da vida cotidiana. Dom Juan comportava-se para com esses estados da realidade não comum, não como se fossem reais, mas como sendo reais. Classificar essas plantas como alucinógenas e os estados que elas provocavam como realidade não comum, obviamente, foi um artifício meu. Dom Juan entendia e explicava as plantas como sendo veículos que conduziriam ou levariam o homem a certas forças impessoais ou poderes, e que os estados que elas provocavam eram os encontros que o feiticeiro tinha de ter com aqueles poderes a fim de conseguir controle sobre eles. Eu chamava o peiote de Mescalito e explicava como sendo um mestre benevolente e protetor dos homens. Mescalito ensinava a maneira de certo de viver. O peiote geralmente era ingerido em reuniões de feiticeiros, chamadas mitotes, onde os participantes se reuniam especificamente para procurar uma lição sobre a maneira certa de viver. Dom Juan considerava o estramônio e os cogumelos poderes de um tipo diverso, chamava-os aliados e dizia que eram passíveis de ser manipulados. Um feiticeiro, na verdade, conseguia sua força manipulando um aliado. Entre os dois, Dom Juan preferiu o cogumelo. Afirmava que o poder contido no cogumelo era aliado pessoal, chamava-o fuminho ou fumo. O processo de Dom Juan para utilizar os cogumelos era deixar que secasse e tornasse um pó fino dentro de uma cabacinha. Conservava a cabaça fechada por um ano e depois misturava o pó fino com 5 outras plantas secas, produzindo uma mistura para ser fumada no cachimbo. Para tornar-se um homem de conhecimento, a pessoa tinha de se encontrar com um aliado tantas vezes quanto possível. Tinha de familiarizar-se com ele. Essa premissa significava, é claro, que a pessoa teria de fumar, misturar alucinógenos frequentemente. O processo de fumar consistia em ingerir o pó fino de cogumelos, que não se incinerava, e inalava a fumaça das outras 5 plantas que constituíam a mistura. Dom Juan explicou os efeitos profundos que os cogumelos tinham sobre as capacidades de percepção da pessoa, como sendo o aliado retirando o seu corpo. O método de ensino de Dom Juan exigiu um esforço extraordinário por parte do aprendiz. Na verdade, o grau de participação e envolvimento necessário era tão grande que, em fim de 1965, tive de me retirar do aprendizado. Posso dizer agora, com a perspectiva dos 5 anos que se passaram, que naquela ocasião os ensinamentos de Dom Juan tinham começado a representar uma séria ameaça para a minha ideia do mundo. Eu tinha começado a perder a certeza que todos temos de que a realidade da vida cotidiana é coisa que se pode considerar normal. Quando me retirei, estava convencido de que minha decisão era final. Não queria mais ver Dom Juan. No entanto, em abril de 1968, entregaram-me um dos primeiros exemplares de meu livro e senti-me obrigado a mostrá-lo. Aí fui visitá-lo. Nessa ligação de mestre-aprendiz já estabeleceu-se misteriosamente, e posso dizer que nessa ocasião comecei um segundo ciclo de aprendizado muito diferente do primeiro. Meu medo não era tão acentuado quanto no passado. Todo o ambiente dos ensinamentos do Dom Juan era mais descansado. Ele também me fazia rir muito, parecia haver da parte dele um propósito de reduzir a seriedade geral, fazia palhaçadas nos momentos verdadeiramente críticos desse segundo ciclo, ajudando-me assim a dominar experiências que facilmente poderiam ter tornado obsessivas. A premissa dele partia do princípio de que era necessário um temperamento leve e dócil para poder suportar o impacto e a estranheza dos conhecimentos que ele me ensinava. O motivo porque você se assustou e largou tudo foi estar se sentindo muito importante, disse ele.
para explicar minha desistência anterior. A sensação de importância faz a pessoa sentir-se pesada, desajeitada e vaidosa. Para ser um homem de conhecimento, ela tem que ser leve e fluida. O interesse especial de Dom Juan nesse segundo ciclo de aprendizado foi ensinar-me a ver. Aparentemente, no seu sistema de conhecimento havia a possibilidade de estabelecer-se uma diferença semântica entre ver e olhar. Outras duas maneiras distintas de perceber. Olhar referia-se a qualquer maneira comum em que estávamos acostumados a perceber o mundo, enquanto ver encerra um processo muito complexo, em virtude do qual um homem de conhecimento supostamente percebe a essência das coisas do mundo. A fim de apresentar as complexidades desse processo de aprendizagem de maneira legível, condensei longos trechos de perguntas e respostas e assim tornei a redigir minhas anotações de campo. Acredito, porém, que nesse ponto da minha apresentação não se pode desviar do significado dos ensinamentos de Dom Juan. A revisão teve em mente fazer minhas anotações serem fluentes, como uma conversa, para poderem ter o impacto que eu desejava. Isto é, eu queria, por meio de uma reportagem, comunicar ao leitor o drama e o caráter direto da situação de campo. Cada setor que separei como capítulo foi uma sessão com Dom Juan. Geralmente ele sempre terminava cada uma das nossas sessões abruptamente. Assim, o tom dramático do fim de cada capítulo não é efeito literário meu, e sim um artifício próprio da tradição oral de Dom Juan. Parecia ser um recurso mnemônico que me ajudava a conservar a qualidade dramática e a importância das lições. Certas explicações, porém, são necessárias para tornar meu relato inteligível, pois sua clareza depende da elucidação de uma série de conceitos chaves ou unidades chaves que eu quero frisar. Esse desejo de ênfase se coaduna com o meu interesse pela ciência social. É perfeitamente possível que outra pessoa, com um conjunto diferente de objetivos e esperanças, preferisse conceitos inteiramente diversos dos que eu mesmo escolhi. Fechar a janela, começou a chuva. No segundo ciclo de aprendizagem, Dom Juan fez questão de me garantir que o uso da mistura do fumo era o pré-requisito dispensável para ver. Portanto, eu tinha de usá-lo o mais frequentemente possível. Só o fumo lhe pode dar a rapidez necessária para ter uma visão daquele mundo veloz, disse ele. Com o auxílio da mistura psicotrópica, produziu em mim uma série de estados de realidade não comum. A característica principal desses estados em relação ao que Dom Juan parecia estar fazendo era uma condição de não aplicação. O que eu percebia naqueles estados de consciência alterada era incompreensível e impossível de interpretar por meio de nosso modo cotidiano de entender o mundo. Em outras palavras, a condição de não aplicação acarretava a cessação de pertinência da minha visão de mundo. Dom Juan usava esse estado de não aplicação nos estados de realidade não comum a fim de apresentar uma série de novas unidades de significado preconcebidas. As unidades de significado eram todos os elementos isolados pertinentes ao conhecimento que Dom Juan procurava ensinar-me. Denominei-os de unidades de significado por serem um conglomerado básico de dados sensoriais de suas interpretações sobre o que se construía um significado mais complexo. Um exemplo de uma unidade dessa é a maneira de compreender o efeito psicológico da mistura psicotrópica. Provocava uma dormência e perda de controle motor que eram interpretados pelo sistema de Dom Juan como um resultado motivado pelo fumo, que nesse caso era um aliado a fim de remover o corpo do praticante.
unidade e significado eram agrupados de maneira específica e cada bloco era assim criado, constituía o que denominei de uma interpretação sensata. Obviamente, tende a haver uma infinidade de possíveis interpretações sensatas pertinentes à feitiçaria que o feiticeiro tem de aprender a fazer. Em nossa vida diária, enfrentamos uma infinidade de interpretações sensatas pertinentes a ela. Um exemplo simples poderia ser a interpretação não mais propositada que fazemos dezenas de vezes todos os dias da estrutura que denominamos de quarto. É óbvio que aprendemos a interpretar a estrutura que chamamos quarto em termos de quarto. Assim, quarto é uma interpretação sensata, porque requer que, no momento em que a fazemos, tenhamos conhecimento de uma maneira ou de outra de todos os elementos que entraram em sua composição. Um sistema de interpretação sensata é, em outras palavras, o processo em virtude do qual um praticante toma conhecimento de todas as unidades e significados necessários para fazer suposições, deduções, previsões, etc., acerca de todas as situações pertinentes à sua atividade. Por praticante, quer dizer um participante que tem um conhecimento adequado de todas ou quase todas as unidades de significado relativas a seu sistema especial de interpretação sensata. Dom Juan era um praticante, isto é, era um feiticeiro que conhecia todos os passos de sua feitiçaria. Como praticante, tentou tornar seu sistema de interpretação sensata acessível a mim. Essa acessibilidade, nesse caso, era equivalente a um processo de ressocialização em que eram aprendidos novos meios de interpretar dados perceptíveis. Eu era o estranho, aquele que não tinha capacidade de fazer interpretações inteligentes e congruentes das unidades de significado próprias da feitiçaria. O trabalho de Dom Juan como praticante, tornando seu sistema acessível a mim, consistia em desmantelar uma certeza determinada que compartilho com todo mundo, a certeza de que nossas visões de bom senso do mundo são definitivas. Por meio da utilização de plantas psicotrópicas e através de contatos bem dirigidos entre o sistema estranho e eu, conseguiu mostrar-me que minha visão de mundo não pode ser final, porque não passo de uma interpretação. Para o índio americano, durante talvez milhares de anos, o fenômeno vago que denominamos feitiçaria tenha sido uma prática séria de boa fé comparável à nossa ciência. Nossa dificuldade em entendê-la provém, sem dúvida, das estranhas unidades de significado com que lida. Dom Juan, certa vez, me contara que um homem de conhecimento tem suas predileções. Pedi que ele se explicasse. Minha predileção é ver, disse ele. O que quer dizer com isso? Perguntei. Gosto de ver, respondeu, porque só vendo é que o homem de conhecimento pode saber. Que tipo de coisas você vê? Perguntei. Tudo, respondeu. Mas eu também vejo tudo e não sou um homem de conhecimento. Respondeu. Não, você não vê. Respondi. Acho que sim. Respondeu. Estou lhe dizendo que não. O que leva a afirmar isso, Dom Juan? Perguntei. Você só olha para a superfície das coisas. Quer dizer que todo homem de conhecimento, na verdade, vê através de tudo o que ele olha? Perguntei. Respondeu. Não, não é isso que eu quero dizer. Falei que o homem de conhecimento tem suas predileções. A minha apenas vê e saber. Outros fazem outras coisas. Que outras coisas, por exemplo? Pergunta. Sacateca, por exemplo, é um homem de conhecimento e a sua predileção é dançar. Assim ele dança e sabe. A predileção de um homem de conhecimento é alguma coisa que ele faz para saber? Perguntei. Resposta. Sim, está certo. Mas como é que a dança pode ajudar Sacateca a saber? Pergunta. Pode-se dizer que Sacateca dança com tudo o que tem. Ele dança como eu? Pergunta. Quer dizer, como dança? Pergunta. Resposta. Digamos que ele dança como eu vejo e não como você pode dançar. Ele também vê como você vê? Pergunta. Resposta. Sim, mas ele também dança. Como é a Sacateca dança? Pergunta. Resposta. É difícil explicar isso. É um jeito especial de dançar quando ele quer saber. Mas o que posso dizer a respeito aqui, a não ser que você entenda os modos de um homem que conhece, é impossível falar a respeito de dançar ou de ver.
Você já ouviu dançando assim? Pergunta. Resposta: sim, mas não é possível para todos os que veem dançando verem que é sua maneira especial de saber. Eu conhecia Sacateca, ou pelo menos sabia quem ele era. Fomos apresentados uma vez e lhe paguei uma cerveja. Foi muito amável e disse que eu fosse à casa dele quando quisesse. Pensei muito em ir visitá-lo, mas não disse nada a Dom Juan. Na tarde do dia 14 de maio de 1962, fui à casa de Sacateca. Ele me explicara como chegar lá e não tive dificuldade em encontrá-la. Ficava numa esquina e tinha uma cerca em volta. O portão estava fechado. Dei a volta para ver se podia espiar para dentro da casa. Parecia estar deserta. Dom Elias, chamei. Dom Elias, chamei. As galinhas se assustaram e se espalharam, carcarejando furiosamente. Um cachorrinho foi até a cerca, esperei que ele latisse para mim, mas não. Ficou ali sentado olhando. Me tornei a chamar e as galinhas tornaram a cacarejar. Uma velha saiu da casa. Pedi que ela chamasse Dom Elias. Ele não está aqui, disse ela. Onde posso encontrá-lo? Perguntei. Ele está na roça. Onde? Na roça? Perguntei. Não sei, volta à tardinha. Estará aqui por volta assim. A senhora é mulher de Dom Elias? Perguntei. Sim, sou mulher dele, respondeu sorrindo. Tentei perguntar acerca de Sacateca, mas ela se desculpou, dizendo que não falava espanhol direito. Entrei no carro e foi embora. Voltei a casa por volta das 6 horas, fui para a porta e gritei o nome de Sacateca. Dessa vez ele saiu da casa. Liguei meu gravador, que em seu estojo de couro marrom parecia uma câmera pendurada no meu ombro. Reconheceu-me. Ah, é você, disse ele sorrindo. Como vai, Juan? Perguntou. Está bem, mas como está, Dom Elias? Perguntou. Não, respondeu. Parecia nervoso. Aparentemente estava muito calmo, mas senti que ele não estava à vontade. Juan mandou aqui com algum recado? Perguntou. Não, eu vim por mim mesmo. Para quê? Perguntou. A pergunta dele parecia exprimir uma surpresa bem genuína. Só queria conversar, disse eu, procurando parecer bem natural. Dom Juan me contou coisas maravilhosas a seu respeito. Fiquei curioso e queria fazer-lhe algumas perguntas. Sacateca estava de pé diante de mim, seu corpo era magro e ágil. Ele estava de calça e camisa caqui. Seus olhos estavam semicerrados, parecia estar com sono ou talvez bêbado. A boca estava meio aberta e o lábio inferior dependurado. Vi que ele estava respirando ofegantemente e parecia estar quase roncando. Ocorreu-me a ideia de que Sacateca estava provavelmente inconsciente, de tão bêbado. Mas essa ideia parecia muito disparata, porque alguns minutos antes, quando ele saiu de casa, estava muito alerta e consciente da minha presença. Sobre o que quer falar? Perguntou afinal. Sua voz denotava cansaço, parecia que estava arrastando as palavras. Senti-me muito constrangido. Era como se o cansaço dele fosse contagioso e me estivesse puxando. Nada de especial, respondi. Só vim aqui conversar com você, um papo amigável. Uma vez convidou-me para vir à sua casa. Eu sei, mas agora não é a mesma coisa. Por que não? Você não conversa com Dom Juan? Perguntou. Sim. Então o que quer comigo? Perguntou. Achei que talvez ele pudesse fazer umas perguntas. Pergunte a Juan, não lhe está ensinando? Perguntou. Está, mas... Mesmo assim, eu gostaria de lhe perguntar a respeito daquilo que ele está me ensinando e de ter a sua opinião. Assim poderia saber o que fazer. Para quê? Para que quer fazer isso? Não confia em Juan? Perguntou. Confio. Então por que não lhe pede que fale sobre o que quer saber? Perguntou. Eu peço e ele me diz, mas se você também pudesse falar-me a respeito do que Dom Juan me ensina, talvez eu entenda melhor. Juan pode contar tudo. Só ele pode fazer isso. Não entende isso? Perguntou. Entendo, mas eu gostaria de conversar com gente como você, Dom Elias. Não é todo dia que se encontra um homem de conhecimento. Juan é um homem de conhecimento. Sei disso. Então por que está falando comigo? Perguntou. Falei que vim para ser seu amigo. Não veio não. Desta vez a mais. Alguma coisa em você. Queria explicar-me e só conseguia balbuciar coisas incoerentes. Sacateca não disse nada. Parecia estar ouvindo atentamente. Seus olhos estavam novamente semicerrados. Mas senti que ele estava me espiando.
Maneou a cabeça quase imperceptivelmente, depois abriu as pálpebras e vi os olhos dele. Parecia estar olhando através de mim. Bateu no chão com a ponta do pé direito, logo atrás do calcanhar esquerdo. As pernas dele estavam ligeiramente arqueadas, os braços frouxos junto do corpo. Em seguida, levantou o braço direito, a mão estava aberta, com a palma perpendicular ao chão. Os dedos estavam esticados e apontando para mim. Deixou a mão tremer um pouco antes de erguê-la até ao nível do meu rosto. Deixou-a naquela posição um momento depois me disse algumas palavras. A voz dele estava muito clara, no entanto as palavras saíram arrastadas. Depois de um momento deixou a mão cair e ficou imóvel numa posição estranha. Estava de pé, apoiado na planta do pé esquerdo. O outro estava cruzado através do calcanhar do pé esquerdo. E ele batia no chão ritmada e suavemente com a ponta do pé direito. Senti uma apreensão descabida, uma espécie de agitação. Meus pensamentos pareciam estar dissociados. Estava tendo pensamentos desconexos, tolos, que não tinham nada a ver com o que se estava passando. Reparei na minha ansiedade, procurei trazer minhas ideias de volta à situação presente, mas não consegui, apesar de lutar muito. Era como se uma força me estivesse impedindo de me concentrar ou de pensar coisas de interesse. Sacateca não disse nenhuma palavra e eu não sabia o que havia de fazer ou dizer mais. Automaticamente virei e me saí. Mais tarde senti-me obrigado a contar Dom Juan a respeito do meu encontro com Sacateca. Ele riu-se às gargalhadas. O que foi que realmente aconteceu lá? Apertei. Sacateca dançou, respondeu Dom Juan. Ele viu você e depois dançou. O que foi que ele me fez? Senti muito frio e fiquei tonto. Parece que ele não gostou de você e o fez parar atirando-lhe uma palavra. Como é que pode fazer isso? Indaguei incrédulo. Muito simples. Fê-lo parar pela vontade dele. O que foi que você disse? Pergunta. Fê-lo parar pela vontade dele. A explicação não bastou. As palavras dele me pareciam besteiras. Tentei sondá-las, mas porém não consegui explicar um incidente satisfatoriamente para mim. Obviamente, aquele fato ou qualquer outro que ocorresse dentro desse sistema estranho de interpretação sensata só poderia ser explicado ou compreendido em termos das unidades de significado próprias daquele sistema. Essa obra, portanto, é uma reprodução e deve ser lida como uma reprodução. O sistema que registrei era incompreensível para mim, de modo que pretender fazer outra coisa senão produzi-lo seria enganador e impostura. Nesse caso, adotei o método fenomenológico e procurei tratar da feitiçaria apenas como fenômenos que me eram apresentados. Eu, como perceptor, registrava o que recebia e no momento de registra procurava suster o julgamento. Primeira parte, as preliminares de V, 2 de abril de 1968. Dom Juan olhou para mim por um momento e não percebeu nada espantado ao ver-me. Embora se tivesse passado mais de 2 anos desde que eu o visitara, pôs a mão no meu ombro e sorriu com delicadeza, dizendo que eu estava diferente e que estava encortando e ficando mole. Eu tinha levado um exemplar de meu livro, sem maiores preparativos. Tirei-o da pasta e entreguei a ele. É um livro sobre você, Dom Juan, disse eu. Ele o pegou e folheou, como se fosse um baralho. Gostou da cor verde, da capa e do tamanho do livro. Passou a capa entre as palmas das mãos e virou o livro algumas vezes, depois devolveu. Senti uma onda de orgulho. Quero que você o guarde, disse eu. Sacudiu a cabeça rindo baixinho. Não acho conveniente, disse ele. E depois acrescentou, com um largo sorriso. Você sabe o que fazemos com o papel no México? Eu ri, achei lindo o sotaque de ironia. Estávamos sentados num banco, num jardim de uma cidadezinha na região montanhosa do México Central. Eu não tinha tido meio algum de avisá-lo de que pretendia ir visitá-lo, mas tinha certeza de encontrá-lo e encontrei.
Só esperei um pouquinho naquela cidade até que Dom Juan voltasse às montanhas e encontrei-o na feira, na barraca de um de seus amigos. Dom Juan me disse em conversa que eu tinha chegado justo a tempo de levá-lo de volta à Sonora. Ficamos sentados no jardim esperando um amigo dele, um índio mazateca com quem ele morava. Esperamos umas 3 horas, conversamos sobre coisas variadas e sem importância. E no dia, pouco antes de chegar, um amigo dele contei-lhe alguns fatos que eu presenciara de antes. Na minha viagem para procurá-lo, meu carro enguiçara nos arredores de uma cidade. Eu fiquei retido por lá cerca de 3 dias, enquanto o consertava. Havia um hotel defronte da oficina, mas os arredores da cidade sempre me deprimem, de modo que hospedei-me num hotel moderno, de 8 andares no centro da cidade. Um mensageiro me disse que o hotel tinha restaurante, e quando desci para comer, vi que havia mesinhas na calçada. Era uma arrumação bonita, numa esquina, debaixo de uma arcada baixa de tijolos, em linhas modernas. Estava fresco lá fora e havia mesas vazias, e no entanto preferi ficar dentro do hotel, onde estava mais abafado. Tinha reparado ao chegar que havia um grupo de engraxados sentados no meio fio diante do restaurante. Estava certo de que me perseguiriam se fosse sentar-me numa mesinha lá fora. De onde eu estava sentado, vi um grupo de garotos pela vidraça. 2 rapazes sentaram-se a uma das mesas e os garotos os rodearam, pedindo para engraxar os sapatos deles. Os rapazes recusaram e fiquei abismado ao ver que os garotos não insistiram, voltando a sentar no meu fio. Depois de 73 homens de terra, levantaram-se os garotos, correram para a mesa deles e começaram a comer as sobras de comida. Em alguns segundos os pratos estavam raspados. O mesmo aconteceu com os restos em todas as outras mesas. Reparei que os garotos eram bastante cuidadosos, derramavam água, enxugavam com seus próprios panos de engraxar. Notei também como eram meticulosos em seus métodos de limpeza. Comiam até os cubinhos de gelo, deixados no copo d'água e as fatias de limão do chá, com casca e tudo. Não desperdiçava absolutamente nada. Durante o tempo em que fiquei no hotel, descobri que havia um acordo entre os garotos e a gerência do restaurante. Era permitido aos garotos ficarem no local para ganhar algum dinheiro dos hóspedes e também comer os restos, desde que não apoquentassem ninguém, nem quebrassem nada. Havia 11 deles ao todo, de 5 a 12 anos de idade, mas o mais velho era mantido à distância do resto do grupo. Os outros o ignoravam propositadamente, provocando uma cantinela de que já tinha pelos públicos, e que era muito velho para estar entre eles. Depois de passar 3 dias vendo-os procurarem como abutres os mais parcos restos, fiquei muito desanimado e saí daquela cidade achando que não havia esperança para aquelas crianças, cujo mundo já era moldado por sua luta cotidiana por migalhas. Tem pena deles? Exclamou Dom Juan, em tom de pergunta. Por certo, disse eu. Por que? Perguntou. Porque me preocupo com o bem-estar dos meus semelhantes. São crianças e o mundo deles é feio e vulgar. Espere, como pode dizer que o mundo deles é feio e vulgar? Perguntou Dom Juan, fazendo pouco da minha declaração. Você acha que a sua sorte é melhor, não é? Respondi que sim, e ele me perguntou por quê. Disse-lhe que em comparação com o mundo daquelas crianças, o meu era infinitamente mais variado e rico de experiência e oportunidade para satisfação pessoal e desenvolvimento. O riso de Dom Juan era simpático e sincero. Falou que eu não estava tendo cuidado com minhas palavras, que eu não podia saber da riqueza e oportunidades do mundo daquelas crianças. Achei que Dom Juan estava sendo teimoso. Pensei mesmo que ele estava adotando o ponto de vista oposto só para me aborrecer. Acreditava sinceramente que aquelas crianças não tinham a menor possibilidade de desenvolvimento intelectual. Discuti meu ponto de vista mais um pouco, então Dom Juan me perguntou abruptamente: você uma vez não me disse que, em sua opinião, a maior realização da pessoa era tornar-se um homem de conhecimento? Perguntou. Eu tinha dito aquilo e repeti que, em minha opinião, ser um homem de conhecimento era uma das maiores realizações intelectuais. Acha que o seu mundo, muito rico, algum dia o ajudaria a tornar-se um homem de conhecimento? Perguntou Dom Juan, com um ligeiro sarcasmo.
não respondi e ele tornou a fazer a pergunta de maneira diferente, coisa que sempre faz com ele, quando acho que não está entendendo. Em outras palavras, disse ele sorrindo abertamente, sabendo abertamente que eu estava sendo seu artifício. A sua liberdade e oportunidades o ajudam a tornar-se um homem de conhecimento? Perguntou. Não, respondi enfaticamente. Então, como é que pode ter pena daquelas crianças? Continuou ele, muito sério. Qualquer deles pode tornar-se um homem de conhecimento. Todos os homens de conhecimento que conheço foram garotos, como os que viu comendo sobras, lambendo as mesas. O argumento de Dom Juan deixou-me com uma sensação incômoda. Eu não tinha sentido pena daquelas crianças desprivilegiadas por não terem que comer, mas sim porque, a meu ver, o mundo delas já as condenara a serem intelectualmente inadequadas. E, no entanto, para Dom Juan, qualquer delas poderia conseguir o que eu acreditava ser a epítome da realização intelectual do homem. O objetivo de ser um homem de conhecimento. Meu motivo de compaixão por elas era incongruente. Dom Juan me pilhara direitinho. Talvez você tenha razão, disse eu, mas como é que se pode evitar o desejo sincero de ajudar a seu semelhante? Pergunta. De que modo você acha que se pode ajudá-los? Perguntou, aliviando a carga deles. O mínimo que se pode fazer por seu semelhante é procurar modificá-lo. Você mesmo está empenhado nisso, não está? Perguntou. Não estou, não. Não sei o que modificar, nem porque modificar Não sei o que modificar, nem porque modificar nada em meus semelhantes. E eu, Dom Juan? Perguntei. Não me estava ensinando para eu poder modificar-me? Pergunta. Não estou tentando modificá-lo. Pode acontecer que um dia você se torne um homem de conhecimento. Não há meio de se saber isso, mas tal fato não modificará. Um dia talvez você consiga ver os homens de outro modo e então compreenderá que não há método de modificar nada deles, que não há meio de modificar nada neles. Qual é esse outro modo de ver, Dom Juan? Perguntei. Os homens parecem diferentes quanto você vê. O fuminho ajudará a ver os homens como fibras de luz. Fibras de luz? Perguntei. Sim, fibras como teias de aranhas brancas. Fios muito finos que circulam da cabeça ao umbigo. Assim o homem parece um ovo de fibras circundantes, e seus braços e pernas são como espinhos luminosos, espocando em todas as direções. É assim que todos parecem? Pergunta. Todos, além disso, todos os homens estão em contato com tudo o mais. Não por suas mãos. Mas por meio de um punhado de fibras compridas que saem do centro de seu abdômen. Essas fibras ligam o homem a seu ambiente, mantêm seu equilíbrio e dão-lhe a estabilidade. Assim como algum dia você poderá ver, o homem é um ovo luminoso. Quer ele seja mendigo ou rei, e não há jeito de modificar nada. Ou melhor, o que poderia ser modificado naquele ovo luminoso? Pergunta. O que? Pergunta. Minha visita a Dom Juan iniciou um novo ciclo. Não tive dificuldade em voltar a meu antigo costume de apreciar o senso teatral dele, seu humor e paciência comigo. Sentia positivamente que tinha de visitá-lo com mais frequência. Deixar de ver Dom Juan era realmente uma grande perda para mim. Além disso, eu tinha uma coisa de interesse especial que desejava debater com ele. Depois que terminei o livro sobre os seus ensinamentos, comecei a reexaminar as anotações de campo que não usara. Desprezei muitos dados porque dera maior ênfase aos estados de realidade não comum. Revendo minhas velhas anotações, cheguei à conclusão de que um feiticeiro hábil poderia provocar uma gama de percepções muito especializada em seu aprendiz, simplesmente manipulando sugestões sociais. Todo o meu argumento a respeito desses processos de manipulação residia na suposição de ser necessário um líder para provocar a gama de percepções necessárias. Com teste específico, tomei as reuniões de peiote dos feiticeiros. Como teste específico, tomei as reuniões de peiote dos feiticeiros. Aleguei que naquelas reuniões os feiticeiros chegavam a um acordo a respeito da natureza da realidade, sem qualquer troca declarada de palavras hostis. E minha conclusão era que um código muito sofisticado era empregado pelos participantes para se chegar a tal acordo. Tinham construído um sistema complexo para explicar o código e o processo, de modo que voltei para procurar Dom Juan para pedir
sua opinião pessoal e conselhos a respeito do meu trabalho. Uma estranha realidade. Carlos Castanheda. Continua as revelações de Dom Juan sobre o uso das plantas alucinógenas.